seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Eu me chamo Valdir César e nesta aula nós vamos finalizar a implementação das nossas classes de domínio. Então já estou com o meu projeto aberto aqui e aberto na classe Ordem de Serviço, que é a classe que nós terminamos de criar na aula anterior. Agora nós vamos fazer o seguinte: a classe Ordem de Serviço, ela conhece o seu cliente e conhece o seu técnico. O técnico tem uma lista de ordens de serviço e o cliente também possui uma lista de ordens de serviço. Aqui, como você pode ver, ele pode ter 0 ou muitas ordens de serviço. E a mesma coisa vale para o cliente. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos voltar aqui no nosso projeto. Nós não vamos adicionar essa lista aqui na classe pessoa. Ela é uma classe abstrata, ou seja, nós não conseguimos criar instâncias dela aqui no nosso projeto. E nós conseguimos criar instâncias das classes técnico e cliente, pois elas estendem a classe pessoa, que é uma classe abstrata. Então aqui a gente consegue instanciar essas classes que têm os mesmos atributos que a classe pessoa. Só que essa lista de ordem de serviço eu não vou adicionar a pessoa. Por quê? Porque não necessariamente toda classe que estender uma pessoa vai ter uma ordem de serviço. Como, por exemplo, se eu quiser criar uma classe fornecedor, ele não tem uma ordem de serviço, não há necessidade dele ter uma ordem de serviço. Então, a gente vai adicionar aqui na classe técnico e cliente. Então, eu vou fazer o seguinte: aqui eu vou adicionar private list do pacote java.util e vou adicionar aqui dentro, entre esse sinal de menor e maior, OS, da nossa classe ali, do nosso pacote domain. Eu vou chamar de list. Já vou iniciá-lo aqui com new array list, para a gente não ter problema de null pointer exception posteriormente. Então beleza, tem aqui a nossa lista de ordens de serviço. Agora eu vou apertar aqui Alt Shift S e vou gerar o método getter e setter dessa nossa lista. Então eu vou clicar aqui em generate, perfeito, criou aqui. Então a mesma coisa nós vamos fazer ali para o cliente. Vamos pegar então essa linha aqui, que já está criada, implementada, é o mesmo atributo aqui, né? E vamos gerar aqui os métodos acessores e modificadores também. Então vamos selecionar apenas a lista, o serial version, o ID aqui a gente não precisa, tá bem? E vamos organizar aqui. Maravilha, então agora ambas as classes se conhecem. Nós vamos fazer o seguinte: adicionar algumas anotações nessas classes aqui, que vai indicar para o JPA que a gente quer criar tabelas delas e persistir as informações, as instâncias delas na nossa base de dados. Então a gente vai fazer o seguinte: aqui na classe pessoa, eu vou adicionar a anotação @entity em cima da classe aqui do pacote javax.persistence, e aqui eu estou informando para o JPA que essa nossa classe é uma entidade e que nós queremos que uma tabela seja criada para ela lá na nossa base de dados. Então, pessoal, aqui a gente vai colocar essa anotação, @entity. Você pode mudar o nome da tabela se você quiser, porque por padrão aqui ele vai criar uma tabela com o nome pessoa. Se você quiser mudar o nome da tabela, é só abrir e fechar parênteses aqui e colocar name igual, entre aspas duplas, o nome da tabela que você quiser. Geralmente o pessoal coloca TB, underline, por exemplo, pessoa, para indicar que é uma tabela. Eu vou deixar aqui o padrão, tá bem? Beleza, após isso nós vamos fazer o seguinte: aqui em cima do atributo ID, nós vamos colocar a anotação @id, que é para informar para o JPA que esse nosso atributo é uma chave primária. Então é o ID aqui do javax.persistence também, tá bem? Beleza, só que a geração dessa chave primária nós não informamos para o JPA, então a gente precisa passar a estratégia de geração dessa chave primária. Então eu vou fazer assim, @generated value, ou seja, a geração do valor, ela vai adotar o strategy, ou seja, a estratégia, generation type, então vamos colocar aqui, .identity, ou seja, aqui eu estou informando que a geração dessa chave primária vai ficar por conta da base de dados. Então, o banco que vai criar o ID para as instâncias dessa nossa classe técnico cliente. A classe pessoa, ela é abstrata, né? Mas então aqui, como esses atributos aqui estão
sendo passados aqui para o técnico, porque nós estendemos a classe pessoa, então ele vai adotar aqui esse padrão de chave primária aqui para a nossa classe, para as instâncias de técnico e cliente. Beleza. E nós vamos fazer o seguinte, aqui ó, em cima do CPF, nós vamos adicionar uma anotação @CPF aqui do Hibernate. Então, é esse carinha aqui, ó, .constraints.br.cpf. Então, ele faz a validação por trás dos panos lá, se aquele CPF é válido ou não. Faz todo aqueles códigos lá, aqueles cálculos, né, de forma automatizada. Facilita muito o nosso trabalho. Perfeito, pessoal. Então, a gente vai pegar essa anotação @entity e vamos trazer aqui para a nossa classe técnico. Apesar de nós termos informado que essa classe aqui ela é uma entidade, a gente está informando que a gente quer salvar, então, também essa classe técnico, certo? E a mesma coisa nós vamos fazer aqui ó, para o cliente. E para a ordem de serviço também. Então, aqui em cima nós colocamos @entity. Como aqui a nossa classe ordem de serviço ela tem um ID, a gente tem que adicionar também aquelas outras anotações, né? Então, @id do Javax Persistence, generated value, então vamos colocar aqui, beleza, strategy, então a estratégia vai ser um generation type ponto identity. Maravilha. Aí eu vou fazer o seguinte, aqui ó, nós temos o data de abertura, ele é um local date time. Eu vou fazer assim, ó, vou colocar aqui em cima dele um JSON format. Eu vou passar o formato que eu vou querer para nossa data. Então aqui dentro, abre e fecha parênteses aqui, eu vou colocar um pattern, ou seja, um padrão. O padrão que eu vou adotar vai ser o seguinte, dia, mês com M maiúsculo e ano. Aí eu vou querer a hora e os minutos também. Então, beleza, esse mesmo carinha aqui, ó, eu vou adicionar aqui para o nosso atributo data fechamento. Então, beleza, aqui ele vai ter o mesmo padrão de data, que é a data de abertura. Ótimo, pessoal. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós temos que passar algumas informações aqui para a nossa classe ordem de serviço, para ela poder criar um relacionamento aqui com o técnico. Então, nós vamos colocar assim, ó, são muitas ordens de serviço para um único técnico. Então a gente vai colocar a anotação many to one, ou seja, muitos para um. Aí aqui eu vou colocar a anotação, deixa eu ver se eu me recordo, é a anotação join column, certo? Então vamos colocar aqui join column, para ele criar uma coluna para a gente lá na nossa base de dados do técnico. Então, o join column nós vamos passar um name para ele. Então, o nome dessa nossa coluna lá na tabela de ordem de serviço vai ser técnico underline ID. Então, aqui esse vai ser o valor da coluna técnico lá na nossa tabela de ordens de serviço. E a mesma coisa nós temos que passar aqui para o cliente. Então, vamos colocar aqui e vamos mudar apenas o valor aqui. Vai ser cliente underline ID. Então, beleza. Aqui a gente está informando para a classe ordem de serviço que ela vai ser muitos para um, né? Então, a gente vai ter que fazer o seguinte. Aqui no técnico, nós vamos colocar aqui em cima da lista, ó, o one to many, ou seja, um para muitos. É um técnico para muitas ordens de serviço. E vamos informar o seguinte, ó. Ele foi mapeado, ou seja, mapped by pelo nosso técnico. Então aqui, ó, ele foi mapeado aqui, ó, pelo nosso atributo técnico. Então do outro lado lá a gente vai informar, ó, do outro lado lá ele foi mapeado pelo técnico. Beleza. E a mesma coisa nós vamos fazer lá para o nosso cliente. Vamos trazer aqui, ó, @one-to-many mapped by cliente dessa vez. Então aqui a gente coloca cliente e vamos salvar. Vamos salvar todo o projeto aqui. Beleza, pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos voltar aqui no nosso PDF, aqui embaixo, ó, eu deixei umas configurações aqui para você adicionar no Properties. Então você vai pegar essas linhas aqui, ó, vai dar um Ctrl+C nela, vai voltar aqui no projeto,
vai abrir aqui o source main resources, vai abrir o application.properties e vai colar essas linhas aqui dentro. Então eu vou dar uma organizada aqui e já vou explicar o que essas linhas vai fazer. Basicamente aqui essas duas linhas estão habilitando o banco de dados H2 para a gente poder acessá-lo pelo navegador. Então aqui ele está deixando habilitado como true e esse é o caminho que nós vamos acessá-lo lá no navegador. Então aqui é o URL, né, do banco de dados, como se fosse uma SQL. O usuário de acesso, a senha eu deixei vazio e o usuário padrão SA. Aqui é o driver de ligação, né, do nosso banco de dados H2. E essas duas linhas aqui é para mostrar o SQL das nossas tabelas sendo geradas lá no nosso console. Eu vou limpar aqui e vou salvar todo o projeto aqui. E quando ele recompilar, você vai notar que ele vai gerar aqui umas tabelas para a gente. Então aqui, ó, tá vendo? Ele cria umas tabelas de forma automática. O JPA faz isso para a gente todo de forma automática, sem a gente precisar escrever uma linha de SQL, tá vendo? Facilita muito. Então, se nós omitirmos essas duas linhas aqui, ó, ele para de aparecer esse SQL das nossas tabelas sendo geradas lá. Então, ele vai recompilar aqui, você vai ver que depois que ele recompilar, já não vai ter mais essa criação das tabelas. Aqui, ó, tá vendo? Ele já recarregou e já não tem mais as tabelas sendo criadas aqui no meu console. Então, beleza, eu vou deixar aqui, eu vou dar um Ctrl Z para... Eu quero que elas sejam mostradas aqui, caso dê algum erro a gente consegue identificar por aqui. E como eu vou ver se essas tabelas foram realmente criadas lá no H2? Nós vamos fazer assim, ó, vamos voltar aqui, abrir uma guia do nosso navegador e vamos digitar assim, ó, localhost 8080/H2-console. Então a gente vai digitar esse caminho aqui, vai abrir aqui essa telinha aqui para a gente de acesso ao banco de dados H2. Então o usuário aqui eu deixei padrão SA, a senha está vazia. Nós temos que se atentar muito nesse JDBC URL. Se esse valor aqui não for o mesmo valor correspondente ao valor que está lá no nosso arquivo .properties, a esse caminho aqui, ó, deixa eu verificar aqui, esse caminho aqui, ó, se ele não for igual a esse caminho aqui, na hora que você for tentar acessar lá, vai dar erro. Então, esse mesmo caminho aqui, ó, ele tem que ser o mesmo caminho que está lá no H2. Então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Vamos voltar lá. Esse mesmo carinha aqui, ó, tá vendo? Então, vamos clicar em Connect aqui. Agora, a gente conectou aqui. Tá vendo? Então, aqui ele já criou pra gente duas tabelas. Você vai ver que tem a tabela Ordem de Serviço. Então, se você clicar nela, ele dá um Select * from OS. E, clicando em Run, ele mostra pra gente aqui os valores daquela tabela. Como não tem nenhum dado salvo aqui ainda, ele não mostrou nada, mas ele mostrou as colunas aqui dela, tá bem? Então temos o ID, a data de abertura, a data de fechamento, as observações, prioridade. Aí aqui, ó, tá vendo? Ó, cliente _ID e técnico _ID. Então ele criou as duas tabelinhas aqui, do técnico e do cliente. Maravilha, vamos verificar aqui então, ó, vamos dar um clear e vamos verificar a tabela pessoa. Então vamos clicar aqui em pessoa, dar um run. Você vai ver aqui que ele não gerou uma tabela técnico e uma tabela cliente. Ele gerou uma tabela pessoa e aqui nós temos essa coluna dtype. Então basicamente aqui vai ser o tipo, se vai ser cliente ou se vai ser pessoa quando nós instanciarmos lá um técnico ou um cliente. Então ele vai aparecer nessa coluna aqui pra gente. Mas ele traz os demais atributos aqui, o ID, o CPF, o nome e o telefone. Beleza. Aqui a gente não pediu para ele criar uma tabela para as ordens de serviço, tá bem? É um relacionamento de muitos para um, de não muitos para muitos. Então a gente teria que criar uma segunda tabela só para fazer esse relacionamento aqui. Mas como não houve a necessidade, que é um relacionamento de muitos para um, então a gente pode omitir essa tabela. Beleza, então pessoal, para esta aula era basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido os conceitos passados nessa aula. Na próxima aula a gente vai começar a criar umas instâncias de forma automática sempre que o nosso projeto iniciar. Então a gente vai começar a utilizar de fato o banco de dados H2, certo? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu aguardo vocês para a próxima aula. Um forte abraço.
Até mais!